Eu consigo perceber e até identificar-me com esta reticência das pessoas comuns, porque há um filósofo que eu gostava muito, um filósofo bastante odiado na escola secundária, que era o Immanuel Kant, que eu gostava muito desde a escola secundária e que depois continuei também a trabalhar, de alguma maneira, aqui nas aulas na Faculdade de Letras em Filosofia. A matéria do Kant era, para mim, em termos visuais, quase como se fosse circular. Eu estava, ou estando eu, como escrevi aqui, através de mapas e esquemas cedidos pelo próprio autor, pela leitura dos vários livros do Kant, a construir pela abstração como que tubos acrílicos que me ajudassem a fluir o vapor do pensamento e sair do outro lado por uma torneira bonita de ouro, num fiozinho de água claro aos nossos olhos. Ou seja, este fascínio, esta estranheza pela matéria que o Kant dava origem a uma coisa ainda mais profunda que eu admirava muito no Immanuel Kant, que era aquilo que eu de vez em quando, mais coloquialmente com os meus amigos, em café, entre copos também, quando nos dá para falar de filosofia, peço sempre para eles imaginarem o Kant sentado a pensar em como se pensa, elaborando depois documentos com notas precisas do que são feitas as ideias. E através desta imagem quase mais carnal, mais física, do Kant, dele sentar-se a uma secretária e refletir, provavelmente com um bloco de notas gigante, como eram os blocos de nota daquele tempo, ao lado, e ter esta capacidade de abstração. Foi isto, por exemplo, esta maneira de ver as coisas, uma mistura de algum empirismo, de alguma vulgaridade, até sobre uma atividade tão nobre, que depois até aos nossos tempos verdadeiramente nos ensinou como é que funciona o processo do pensamento, como é que as ideias se formam, como é que esta ideia é diferente da outra e por aí fora. Portanto, permitiu-me esta vulgaridade de pôr o Kant sentado assim, a pensar como se pensa. Eu sei que é uma ideia um bocadinho confusa, mas eu ainda vou confundir mais com o próximo exemplo. Permitiu-me ter notas bastante importantes para mim da abstração filosófica. Aqui há uns valentes anos também havia um programa, eu nem sei do que o programa tratava, mas era na RTP1, e lembro-me que o apresentador estava ao meio do ecrã e aqui no ângulo superior havia uma televisão que tinha exatamente a mesma imagem do senhor e assim sucessivamente. E eu nunca me esqueci disto, era miúdo, e acho que assim é que eu consegui aprender mais ou menos o que é que era, ou perceber o que é que era o infinito, tal como o Kant se sentava para pensar, me permitiu saber o que era a abstração. Outro episódio da minha vida, antes de me tornar profissional da música, dava explicações em part-time de filosofia de inglês. Inventei um conceito dinâmico na altura, estamos a falar por volta de 96, 90, até 99, 98, que eram as explicações ao domicílio. Portanto, eu é que ia ensinar, ou tentar safar as pessoas dos exames, como muitas vezes acontecia, porque intensificavam aí as aulas, e até isto tinha relação com o rock, porque lá está, fazer este equilíbrio levou alguns anos. Lembro perfeitamente de uma banda de rock, são os Guns N' Roses, virem tocar pela primeira vez em Portugal, e eu com certeza queria ir, mas estava provavelmente a explicar a morte da religião do Hegel numa torre de apartamentos na Quinta da Luz, onde só via ao longe o concerto. E como dava explicações, recorri muito a este esquema de alguma forma tentar associar uma ideia que fosse mais banal a uma coisa que provavelmente sem essa ideia as pessoas não conseguiam discorrer e não conseguiam de alguma forma também avançar. Por exemplo, o esquematismo dos conceitos puros do entendimento de Kant, que eu trabalhei algumas vezes na faculdade, nunca sei se com muito sucesso ou sem muito sucesso, mas disso irei falar mais à frente. Muitas vezes eu recorria um bocado à vulgaridade inocente, pegar num prato e num círculo para designar o objeto e a ideia de objeto. E bem sei que era uma comparação
até simplística e abusiva, mas uma parte de mim também gostava desse minimalismo que eu utilizava na altura e que depois transferi também das coisas que aprendi na faculdade para a banda. Minimalismo um bocado daquele miúdo que estuda filosofia e que ainda consegue explicar aos outros, e a roda avançava de alguma maneira. Por incrível que pareça, o Auditório 1 da Faculdade de Letras foi o primeiro palco que enfrentei a sério. Já tinha dado meia dúzia de concertos com os Municipal, mas em 93 eram concertos em condições bastante peculiares pelo país fora. Mas lembro-me que na altura de uma iniciativa do Dr. António Pedro Mesquita, no meu segundo ano de Filosofia Antiga, no meu primeiro ano, tal como talvez 90% da frequência dessa cadeira de Filosofia Antiga, que o professor Trindade Santos não tinha conseguido alcançar os objetivos e passar. Portanto, no outro ano, para a via da Filosofia e Cultura, que era a minha via, foi designado outro professor que teve a ideia de fazer uma série de apresentações orais no auditório, perante as turmas e o próprio professor. Eram apresentações que estavam sempre cheias, porque havia alunos do primeiro, do segundo e do terceiro ano que não tinham aquela cadeira feita. Portanto, era sempre uma sala esgotada. Em que consistiam estas apresentações? Durante uma hora tínhamos a oportunidade não só de apresentar o trabalho que tínhamos feito, mas também de nos colocarmos melhor na pele e na visão do professor, que em bom tempo nos tinham avisado que era uma das duas alternativas que teríamos os estudantes de filosofia no mercado de trabalho. A outra seria de investigador, no meu caso, de cantor de uma banda de heavy. Lembro-me, nesse dia, acordar bastante entusiasmado e bastante cedo, até. Vesti uma indumentária que muitas vezes usei nos concertos de Municipal, que eram umas calças de cabedal, presas por um fio nas laterais, uma camisa branca e um colete de cabedal. Depois atei o cabelo mais em cima. Na minha altura o meu cabelo era bastante melhor. E foi com este aspecto meio medieval, meio pagão, como se fosse para um concerto, que me apresentei perante a minha audiência, onde estavam todos esses alunos. Lembro que estava bastante gente na altura. E, portanto, com este aspecto, propus à sala debatermos o tema que eu tinha estudado e no qual a apresentação se iria basear, que se chamava Diversos Aspectos da Inauguralidade do Pensamento Parmenídeo no Contexto da Filosofia Antiga. Portanto, isto são mesmo títulos há primeiro ano ou há segundo ano, neste caso. Infelizmente não tive... Já estão aqui os documentos que o provam. Algumas notas sobre este título. Inauguralidade era a minha palavra preferida na época e usava em tudo o que podia, desde trabalhos para o curso, às letras e às cartas escritas pelos Municipal. Também adorava usar a palavra Parmenídeo, que aprendi com o professor, em vez do simples de Parménides. A palavra fazia com que tudo fluísse e, ao mesmo tempo, se fosse possível, de alguma forma substantivava e adjetivava o pensamento do pré-socrático. Pré-socrático era uma palavra que eu não gostava tanto como, por exemplo, de Parmenídeo ou inauguralidade. Ainda voltando ao Parmenídeo, por fim, a utilização do E depois do M e o acento agudo no I depois do N tornava uma palavra irresistível de repetir. As palavras diversos aspectos foram o início escolhido para títulos de vários trabalhos meus na faculdade. Por exemplo, diversos aspectos do cogito agostiniano em filosofia medieval, e tenho aqui para provar, filosofia antiga, diversos aspectos, e no mesmo ano, diversos aspectos. Pronto. Claro que este título, a utilização disto, roçava um bocado, ou andava entre a ingenuidade e também, de alguma forma, eu não sei se esta palavra existe, a chico ou espertice, porque como não conseguia condensar tudo o que e era muito também para
para estudar, debruçava-me apenas sobre os diversos aspectos, e isto tinha a vantagem de que eu é que escolhia esses diversos aspectos do guia de filosofia, mas correu melhor em filosofia antiga, não correu tão bem em filosofia medieval. Voltando à aula, a memória que guardo da aula conta-se, sem dúvida, entre as memórias mais felizes que tenho da minha vida. O Dr. Pedro Mesquita dirigiu-se a mim perante a turma, gabando-me a coragem e a fluidez da aula, dando conta também, e tendo em conta muito alta, os vários discernimentos duvidosos e exceções erradas que eu tinha acabado de apresentar à turma. Este comentário é totalmente justo. Eu hoje, quando leio estes trabalhos, apesar de já não estudar Parménides tão a fundo como estudava na altura, vejo que ele realmente tinha razão. Aliás, tinha razão nas duas coisas que disse. Foi preciso uma coragem de quem, de alguma forma, estava destinado aos palcos para, portanto, apresentar isto com uma cara séria e com atitude, os diversos aspectos do pensamento parmenídeo. Mas, por outro lado, também havia aqui muito, cientificamente, muitos erros e muita coisa não tão bem conseguida. Isso, em todo o caso, não me fez esmorecer, pelo contrário. Entreguei o meu trabalho final exatamente sobre o mesmo tema, aliás, acho que é este, ajuntando algumas leituras e comentários ao corpo do texto sobre o qual tinha baseado a aula. Passei à disciplina com 15 valores, aos quais acho que o meu ato de bravura no auditório não é alheio. Existe um mito que os artistas e as pessoas que estão à procura de casa partilham. É o mito do clique, aquela faísca meio dia de Pentecostes que surge dentro da nossa cabeça, faz o ar passar mais farto entre a garganta e o coração, acelerando ambos quando a presença dessa experiência, segundo o que me têm revelado, quem compra uma casa, compra depois de ter dado o clique, é esta. E foi isso, foi esse clique, eu não sei explicar melhor, que a aula me deu e que a faculdade e o curso de filosofia, de alguma forma, me passaram. Eu sou um rapaz dos subúrbios, do tempo em que os subúrbios eram um mundo em si próprio, nós não precisávamos de sair dali para basicamente nada, e viajar até Lisboa era, por consequência, uma viagem interplanetária. Alguns de nós seguiam As Vidas Sem Regras, outros liam o Dostoiévski, viam o Woody Allen, compravam a capa do Miguel Esteves Cardoso, o caso ali do Pedro Sousa, que foi estudar para a Universidade Nova, com muita pena minha, e contra o meu conselho, mas que fazia parte também estudou filosofia, e seguiu carreira dentro da filosofia, mas nós éramos um grupo pequeno, mas que de alguma forma comprava religiosamente a capa do Miguel Esteves Cardoso e íamos discutir depois para o café aquilo, e ficávamos muito danados quando eles usavam a Brandoa, a nossa terra, para de alguma forma se referirem a coisas más e suburbanas e por aí fora, mas continuávamos a ler à mesma. E na altura não tínhamos acesso a muita coisa, mas tínhamos, sem dúvida, um acesso limitado à nossa inteligência, ao nosso poder criativo e especulativo, à capacidade de sonhar também, e tínhamos, sobretudo, uma sede de conhecimento que nós sabíamos que só seria saciável pelas fontes que estes edifícios, aqui na Cidade Universitária, estes edifícios centenários, encerravam. Quando eu vinha na caminhonete da Brandoa até ao Colégio Militar, e depois numa viagem puramente de ficção científica na altura, toda a linha do metro até à cidade universitária, penso que, se a memória não me erra, havia ali um transbordozinho que tínhamos que fazer, provavelmente no Marquês de Pombal, acho que ainda é, não sei, deixa de nada. Ouvindo sempre música, lendo sempre um livro. Tínhamos e tinha tempo para pensar, romantizar, sentido ganas e nervos pelo ambiente, pelas lições, pelas partilhas que se realizam na universidade. Muitas vezes, quando aqui cheguei à Faculdade de Letras, sentia-me num perfeito labirinto académico.
com contrassenhas bizarras. Era a reprografia azul, era o departamento, o pavilhão no Campo Grande. Quantas aulas eu não faltei por não saber onde é que era este pavilhão. Mas felizmente tinha colegas fabulosas que eram como bússolas infalíveis para alguém como eu já andava com a cabeça na lua. Foi um período de adaptação um bocadinho difícil, mas passado uns tempos já me soavam familiares aos meus ouvidos o Kirk and Raven, que era um livro mítico sobre os filósofos pré-socráticos, do Iso Esquiza, dessa grande cadeira bastante, por mim também, mal avaliada. O Iso Esquiza era, digamos assim, o livro matriz do trabalho filosófico, que era uma disciplina que nós tínhamos no primeiro ano, em que eu só consegui passar essa disciplina no segundo, porque me parecia, na altura, bastante aborrecida, porque lá está, era um método filosófico, como é que se citava, que coisas é que poderíamos fazer, como estudar, etc., mas que, passado bastantes anos, me deram imenso jeito, não só pela atividade da música, mas também pela atividade de tradução, que eu de vez em quando vou fazendo também, nos meus tempos livres. A livraria da Gulbenkian também era um achado, na altura nem sabia que a Gulbenkian tinha uma livraria na Cave e que tinha aqueles livros que nós muitas vezes não líamos, mas que tinham, sem dúvida, uma encadernação fabulosa. Era um prazer andar com aquele livro na mão, tinha assim ao tato. Também me diziam onde é que era o bar que se comia mais barato, portanto, muito devo a essas colegas. Essa altura, na minha opinião, era a idade da pedra desta geração. Quase com a internet, mas ainda sem ela. Não era melhor nem pior, tínhamos outras confusões, mas outras orientações também. Mas tínhamos uma maneira engraçada e tínhamos uma maneira, de alguma forma, positiva de equilibrar uma tradição de boas intenções com o já irrequieto desejo que os anos 90 se fossem. A formação dos Municipal é contemporânea à minha frequência do curso de Filosofia e, como tal, também é uma mistura destes dois mundos, não esquecendo o tema da filosofia e do rock. Eu, de alguma maneira, sou, contra todas as expectativas, reconhecido por muita gente como um filósofo no metal e do metal. Muitas vezes se referem assim a mim. Não sou eu que faço, porque lá está, nunca vencerei o pudor de ser estudante de filosofia e não filósofo, que é uma coisa que nos dizem logo na primeira aula que temos na universidade, quebrando praticamente todos os nossos sonhos, mas de alguma forma alimentando uma coisa que é muito mais importante, que é realmente a humildade do estudante de filosofia. Mas é muito difícil convencer as pessoas, fica muito mais giro o filósofo metálico, como escreveram na revista única no Expresso, do que o filósofo estudante de filosofia. Portanto, também deixei de combater isso. Na Alemanha há uma revista que se chama Metal Hammer, que, para verem a dimensão deste estilo, na Alemanha vende 60 mil unidades físicas, portanto, revistas por mês, e agora chega a uma comunidade virtual de 300 mil pessoas. E das muitas entrevistas que fizemos com os Municipal, calhou-me ter um amigo jornalista que também se interessava muito por filosofia e por cultura em geral, e por humanidades em geral, e houve uma entrevista que praticamente deve ter sido um aborrecimento também para os fãs de metal que gostam de outras coisas. Praticamente só falávamos do ateísmo hermenêutico do Feuerbach, da leitura da essência do cristianismo, porque os Municipal têm uma canção que se chama Handmade God, Deus feito à mão, que de alguma forma vem desse ensinamento do Ludwig Feuerbach.